Fala galerinha, aqui é o Jaime DS com mais um DS Cast para todos vocês. E o convidado no episódio de hoje é o nosso amigo Moisés Vieira Neto, autor de diversos livros, vai estar elucidando para nós um pouco sobre a formação dos bairros aqui no município de Vaza da Palma e um pouco da história. Então vai lá, Moisés. Jaime, Agora é com você. boa tarde. Agora que eu vi o seu recado aqui, a história é o seguinte: a maioria dos bairros de Várzea da Palma eram loteamentos vendidos na planta, né? As plantas estão na prefeitura, pelos proprietários, né, das terras na época, tudo aprovado pelo município. O antigo mutirão, lá, que hoje é o Jardim América 1 e também parte do Jardim América 2, também eram invasões, que o município depois, antes da estrutura total, entrou e traçou o mapa das ruas. E mutirão porque um ajudava o outro a construir, né? E depois o município denominou outros nomes, Jardim América 1 e parte do Jardim América 2. Os bairros totalmente invadidos são a Vila dos Temoso, é dos Temoso mesmo, que hoje é a Vila Aparecida. Você pode ver lá que não existe um espaçamento de ruas em alguns locais. Existem becos. Existem algumas ruas, mas também existem becos lá próximo à igrejinha. E depois, isso foi o prefeito Marcino Teles de Castro que mandou invadir. As terras eram do Dr. Luiz de Paula Ferreira, e sendo Luiz de Paula Ferreira um empresário rico, natural, nascido e criado em Vaza da Palma, mas o empresário depois se tornou um grande empresário, né, morando em Montes Claros, e o Dr. Luiz passou então a escritura do terreno para a irmã Maria Aparecida de Paula, porque sendo dele, obviamente, ele não receberia nenhum centavo, né? Porque as terras eram terras devolutas, terras improdutivas, e como ele era um empresário rico, né? Passou a escritura para a irmã. A irmã entrou com processo contra a prefeitura. E isso virou depois uma briga na justiça, em que transformou-se em precatório. E esse precatório me parece que não foi pago até hoje. O doutor Luiz Paulo já morreu, a irmã também já está muito idosa, mais de 80, 90 anos, né? E esse precatório dessas terras da Vila dos Temoso, que eu tenho conhecimento, até hoje não foi pago, e transformou-se na Vila Aparecida. Vila dos Temoso por quê? O prefeito mandou as terras, o empresário mandou retirar. No mês seguinte, todo mundo achava ruim, porque não recebeu nada, foi despedido do seu casebre, seu rancho lá foi desmanchado. O prefeito mandou invadir de novo, e o povo voltava, o povo saía, o povo voltava. Daí o nome Vila dos Temoso. Temoso por quê? A teima do povo em ter um pedaço de terra, né? Hoje Vila Aparecida. Outro local também invadido, que até nem entrou no livro, o Paraisópolis, né? lá embaixo, na beira do rio. E o bairro Nova Esperança
era bairro da prefeitura. Na época do Dr. Gessi, ele comprou as terras do José Evangelista e o engenheiro da prefeitura transformou aquela área em um bairro com a instalação das ruas, né? Um bairro organizado. E para fazer política, dava lote para o eleitor. Né? Isso começou com o Dr. Gessi. E depois todos os prefeitos foram também doando terras. Mas na grande maioria dos outros bairros, o centro também, e outros bairros maiores, né? Bairro Nossa de Fátima, bairro Progresso, bairro Caiçara, tudo bairros estruturados e organizados pelos próprios empresários para a venda dos lotes, né? O centro foi o primeiro local a ser invadido, porque naquela época, 1910, né, com a construção da Estação de Ferro Central do Brasil, todo mundo foi invadindo o redor, né, a área próxima da estação e construindo. Construía galpões, construía depósitos, porque as mercadorias chegavam pelo trem de ferro, né, e precisava de locais para serem guardadas, né, pelos comerciantes, por alguns que compravam mercadorias e queriam montar um comércio. Então tudo vinha pelo trem de ferro. Era boi, era cavalo, era tudo, medicamentos, correio era pelo trem de ferro, enfim, foi tudo invadido. Então, quando o dono, o Custódio Fernandes Sampaio, trouxe um agrimensor para medir e vender os lotes, ele já não conseguiu mais, porque já estava tudo invadido e ninguém mais pagou por lote nenhum. Antes de morrer, muito aborrecido com aquilo, né? O Custódio doou as terras invadidas para Nossa Senhora da Conceição e São José. A história conta isso muito. Eu consegui uma pesquisa grande sobre isso, porque quem que eram os responsáveis por Nossa Senhora da Conceição e São José? Santo não fala. Quem não fala, concorda. Quem não responde, concorda. Então as terras eram da Mitra Diocesana de Diamantina, ou seja, a igreja, né? E a igreja, através da Mitra Diocesana de Diamantina, é que distribuía as escrituras. Raul trabalhou muito tempo nisso. Ele era procurador da Mitra, né? Que é a diocese de Diamantina, e passava escrituras dos lotes. No meu livro, está na página 76 a 78, monografia de Vaza da Palma, segunda edição, tem história dos bairros. Não são histórias muito bem contadas, obviamente, uma pesquisa, para ser completa, precisa de muita coisa, e eu não tive muito tempo, nem muita condição, né? Não ganhava nada por isso, e nas horas vagas é que eu fazia pesquisa da história dos bairros. Isso está nas páginas 76, 77, 78, né, do meu livro Monografia de Vaza da Palma. Tá? O bairro Princesa também era uma indústria. A indústria chamava-se a primeira indústria de Vaza da Palma de fabricação de telhas e tijolos. Progresso Industrial Sertanejo Sociedade Anônima. A abreviatura, bairro Princesa. Princesa com S. Princesa com C é feminino de príncipe. Mas bairro de Vaza da Palma se escreve Princesa com S. Não é? Porque o nome era Progresso Industrial Sertanejo Sociedade Anônima. Outro bairro, outra fábrica, depois da venda desta
Progresso Industrial Sertanejo S.A., foi o bairro Pinar. Foi a empresa Pinar, né, que acabou sendo homenageada também pela história com o bairro Pinar. Pequenas Indústrias Nosso Lar. Né? Pequena e indústria Lar. Né? Pequenas Indústrias Nosso Lar, que era o nome da empresa. E a abreviatura do nome transformou-se em bairro Pinar, assim também como a abreviatura do nome Progresso Industrial Sertanejo Sociedade Anônima tornou-se bairro Princesa, com S. A maioria escreve errado, né? Escreve com C, mas bairro de Vaza da Palma se escreve Princesa com S, entendeu? Lameirão 1, Lameirão 2, tudo eram bairros com estrutura montada, né, com estrutura pronta pelo proprietário, complementada pelo município, pelo o prefeito, a prefeitura que fazia, porque na realidade o proprietário ia lá, o proprietário não tinha trator, não tinha patrão, não tinha nada, mas ia lá, dava alguma coisa para o prefeito e o prefeito mandava abrir as ruas dos bairros, né? Enfim, a coisa é por aí. Pedras Grandes não, é um bairro particular, né, do Juquinha, José Evangelista, hoje é de Vânia Evangelista, né? E Nova Esperança, bairro da Prefeitura Municipal para fazer política. Ele abriu aquilo lá, estruturou, criou um bairro, localizou as ruas e passou a doar lotes para obter votos, né? Todos os políticos fizeram isso. E muitos políticos em Vaza da Palma foram eleitos porque doavam lotes, né, dos bairros, principalmente Nova Esperança. Você veja bem que Vaza da Palma não tem praça. Tem uma praça na igreja, não é isso? Outra praça lá embaixo, perto de você, né, lá no Alambique, criada também assim, bem na marra, porque já existiam casas ali no meio e o município teve que indenizar, né, o dono para construir a praça, lá do Alambique, lá embaixo, lá do Progresso. Lá você conhece mais do que eu, né? Você mora lá, você é lá por perto. Então, foi criada a praça ali. E bairro Pinar, não tem praça. Tá? Bairro Nossa Senhora de Fátima, criou-se uma praça agora porque era uma praça da prefeitura, lá no Salermo, né, em frente ao Salermo. Paulo VI, não tem praça, porque os terrenos, o quarteirão da praça, os políticos doavam para o eleitor. Né? Jardim América 1, não tem praça. Jardim América 2, não tem praça. Todas as praças foram doadas. Né? Essas novos lotes, lá perto da Serrinha, por exemplo, o Serrinha, não tem praça ali não. Pode ter algum espaço lá que dê para fazer uma praça, mas não tem. Por quê? Foi tudo doado em troca de voto. Pedras Grandes, não tem praça. Parece-me que um dos proprietários de uma área, né, que foi agora me esqueci o nome, construiu a igreja lá nos Pedras Grandes. Lá em Nova Esperança tem a praça, porque já foi prevista na planta, né, porque foi a prefeitura que estruturou. Enfim, a história, o que está no livro não está completo, mas dá uma ideia do que é a estrutura dos bairros, né? Já falei o Caiçara, por exemplo, não tem tem uma praça que agora foi trocada, Eduardo Monteiro trocou
Eduardo Monteiro primeiro, né? O Monteiro de Moraes, o que saiu. Trocou a área da praça com Carlos Manso, que era dono de uma quadra lá no Jardim América 2, parece, ou então lá no Itália, Jardim Itália, e começou a construir uma creche. Essa creche parece que está parada até hoje. Então também não tem praça por lá. Quer dizer, as estruturas até que eram boas e bem planejadas, né? Porque existe uma lei de planejamento da estrutura urbana. Né? De maneira que é mais ou menos por aí. Ver se dá para você entender e o que falei. O restante existem algumas boas estruturas nos bairros, alguns locais. O bairro de Fátima, por exemplo, não tinha praça. Né? Só foi construído praça por causa da área lá em frente a Salerno. Mas porque eram terras invadidas e depois transformadas, invadidas até pelos... Tem vários invasores aí. A gente não pode estar citando muito nome, porque a família tem muitos familiares também, né? Que ainda estão vivos, mas grande parte foi invadida. Né? Maneiras que é por aí. Mais alguma dúvida, nós vamos trocando ideia, tá bom? Um abraço para você, foi um prazer estar com você e poder te esclarecer alguma coisa. É isso aí, pessoal. Então, antes de terminar o episódio aqui, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Moisés Vieira Neto por ter desprendido um pouco do seu tempo para estar elucidando essa nossa dúvida aqui. E se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar aqui, seguir o Moisés Vieira Neto nas redes sociais dele e acompanhar também o Jaime DS aqui nas redes sociais dele.